Bom, vamos à mensagem. As crianças já estão lá no culto infantil. A mensagem da cruz é o que nós vamos falar hoje. Amém? Hoje, querido, é uma mensagem tão básica. Todo pastor, se já não pregou, vai pregar essa mensagem. Né? Se você procurar, você vai encontrar várias mensagens que vai ter títulos diferentes. As 7 frases de Jesus na cruz, a mensagem da cruz, são os 7 momentos em que Jesus, na cruz, ele expressou alguma coisa ali que nos ensina. E Jesus, tudo que ele faz, ele nos ensina, amém? Então, todos nós aqui, pastores, ou já pregou ou vai pregar. E eu quero honrar, inclusive, aqui, os pastores que estão presentes aqui. Quero honrar a pastora Paula, pastora Gilma, pastor Elias, pastor Domingos, pastor Fernando, também que está conosco. Pastor, uma honra tê-lo aqui. Pastor Domingos, quem? Eu esqueci, mais alguém? Pastora Dulce. Né? Por que eu quero honrar a vida desses nobres, queridos? Porque nós vamos falar hoje de pegar a cruz e seguir. E a cruz, ela nem sempre, ou vou dizer, nunca será leve, amém? E a palavra fala a respeito daqueles que ensinam. Lá em 1 Timóteo, Paulo vai ensinar que aqueles que ensinam, deixa eu ler para você aqui o versículo, que está em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Então, orem por nossas vidas, nossos pastores, líderes da igreja. Não é fácil. O versículo seguinte, Paulo vai orientar Timóteo assim: não aceite acusação contra um presbítero, se não for apoiado por 2 ou 3 testemunhas. Por que Paulo alerta sobre não aceitar acusação sobre um presbítero, ou sobre um pastor, ou quem lidera a igreja, ou quem ensina, ou quem prega? Porque quem está à frente, querido, ele sempre é criticado, sempre as pessoas fazem acusação. Todo mundo pode errar, o pastor não erra. Quer dizer, nós erramos tanto quanto vocês, amém? A diferença é que nós erramos de um lugar mais visível. Então todos sofrem, nossa família, não é fácil. Mas nós amamos o nosso chamado, o nosso ministério. E jamais abriremos mão dele, amém? Mas precisamos da tua oração, da tua intercessão. Que às vezes, irmão, dá vontade de chutar a ovelha sim, né? Mas a maioria das vezes a vontade é abraçar e cheirar. Então, essa mensagem também possa falar aos nossos corações em relação a isso. Lucas capítulo 9, versículo 23. O Evangelho, São Lucas capítulo 9, versículo 23. É o que nós cantamos aqui, o que foi ministrado nesse louvor aí que o Fernandinho, né, canta. Que quando a gente for lá subir no YouTube não será possível, porque tem direitos autorais, não podemos. E ora aí, divulgue, quem sabe nós chegamos nos mil inscritos no YouTube lá para a gente, né? Nosso coração não enche com isso, mas quanto mais longe chegar essa mensagem, é benção. Olha só, Jesus aqui, ele traz algo interessante quando ele fala com os discípulos. Prepara a tua Bíblia aí na sua mão, nós vamos ler alguns versículos, embora temos ajuda aqui, graças à eficiência da equipe de mídia, temos aqui no projetor também. Mas Jesus, ele dizia assim aos seus discípulos. Lucas 9, 23, todo mundo com a espada em punho aí, amado? Diz assim, Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me ou seguir-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a tua cruz e siga-me. Amém? Essa palavra, ela faz sentido para você? Essa palavra faz muito sentido para mim. Mas quando Jesus disse essa palavra para os discípulos, não fazia sentido nenhum. Porque hoje para nós a cruz, o que significa a cruz para nós? Vamos, eu não sei, existe alguma, por exemplo, tem essa questão, até falei de tatuagem, que algumas pessoas, eu não entendo, mas assim, o policial tem muito essa questão de tatuagem, né? Ele olha alguma tatuagem e tem mesmo um significado em algum lugar que vai dizer que aquela pessoa ou cometeu um determinado crime, não é assim?
Então hoje nós usamos uma cruz, e quando você usa uma cruz, você diz o quê? Sou cristão. A cruz significa o quê para nós? Salvação. Mas a cruz, quando Jesus diz para os seus discípulos, tome a sua cruz e siga-me, significava o quê? Morte. Mas mais do que morte, significa que a pessoa crucificada, ela é um criminoso. É como se Jesus estivesse falando para os discípulos, se vocês querem me seguir, tome sobre vocês a sua culpa, o seu crime e venham. E eles foram, porque eles entenderam assim, não importa qual é o nosso passado, o que nós fizemos, Ele tem poder para perdoar. Ele é um Deus de amor, então não importa o peso do pecado, dos crimes que eu cometi. Assim como Mateus, que era um cobrador de impostos, ele larga tudo ali e ele segue, ele devolve o que tinha sido roubado, assim como quem é que sobe na árvore? O Zaqueu. Então, Jesus ele fala, tome a tua cruz e siga-me. Quando eu falo para você hoje, toma a cruz e siga-me, é a ideia de, toma o teu ministério, toma. Não, mas para eles era algo mais pesado, porque Jesus ainda não havia sido crucificado. E até aquele momento, até que Jesus é crucificado, a cruz é um símbolo de morte, vergonha, crime. Então não tem um significado tão bom. Mas eles já iriam entender isso depois, e nós entendemos isso hoje, porque nós sabemos o final da história, amém? Mas qual peso tem tomar a cruz e seguir a Jesus? Eu quero dizer para você que alguns de nós acham que tomou a cruz, mas não pegou a cruz ainda. Alguns acham que carregar a cruz significa carregar algo pesado. Vai além disso. Eu vou conectar isso a algo assim. Você já em algum momento na sua vida aconselhou alguém ou ajudou alguém, estando você na mesma condição ou até pior do que essa pessoa que você estava ajudando? Já aconteceu de você dar um conselho sobre casamento para alguém, a tua casa está arrebentada? Já aconteceu de você emprestar dinheiro para alguém e você não sabia como que você ia pagar a conta nos próximos dias? Então nós vamos ver e aprender com Jesus exatamente o como que é isso. É como você ministrar a vida das pessoas, por isso que eu citei pastores aqui no início. É como você ser bênção na vida das pessoas, estando você numa situação muito complicada, muito difícil. E essa é a essência da mensagem para nós hoje. Jesus, após passar muitos sofrimentos, ele tomou a cruz sobre ele e foi em direção aos propósitos que Deus tinha para a sua vida. E antes de falar de tomar a cruz e o que essa palavra tem para nós hoje, eu queria rapidamente trazer para nós, como igreja, o caminho até tomar a sua cruz. Que talvez a gente perceba, e chega o nosso entendimento hoje, que nós achávamos que estávamos carregando a cruz, mas nós nem chegamos até ela ainda. Porque Jesus, aqui nas vésperas de se cumprir aquilo que havia sido profetizado no Antigo Testamento sobre ele, que ele ia tomar sobre si as dores, e que ele tiraria o pecado do mundo, que ele era o Messias, o enviado de Deus. Jesus, antes disso, quando ele prepara ali, ele já está em Jerusalém, ele pede para os seus discípulos separarem um lugar. O primeiro lugar que eu quero citar aqui é o cenáculo. O cenáculo, lembra quando Jesus chega em Jerusalém, ele fala para os seus discípulos o seguinte: vai até tal lugar, lá vai ter um homem carregando um cântaro, vai ter um jumentinho em tal lugar. Aí ele fala assim: olha, você vai até um salão, e segue esse homem do cântaro, chega lá e fala: eu quero reservar esse salão aqui para a gente cear. E esse lugar é no alto, que é um lugar chamado cenáculo, e lá Jesus ele efetua, lá ele organiza, os discípulos organizam a ceia, e Jesus se assenta com os seus discípulos para participar da última ceia. E ali ele lava os pés dos seus discípulos, e ali naquele momento ele é traído. Nós, às vezes, quando sofremos alguma traição ou decepção com pessoas, costumamos dizer assim: não, é a minha cruz. Estou carregando a minha cruz, eu estou suportando porque é essa cruz, mas Jesus não tinha chego até a cruz ainda.
Esse é o processo até a cruz. Eu quero dizer que para que nós possamos abraçar a cruz, existe um processo, sabia? Existe um homem que quando Jesus ele está carregando a cruz, diz que Jesus ele cai. Então os soldados pedem para que um homem, um viajante que estava ali em Jerusalém, carregue a cruz. Como que é o nome desse homem? O nome. Então ele estando ali, ele vai e carrega a cruz de Jesus. Mas aquela cruz era dele? Então logo ele já passa a cruz para Jesus. Então nossa vida, às vezes como filhos de Deus, como cristãos, algumas vezes nós abraçamos a cruz de alguém, mas não é a nossa. Isso é uma outra mensagem. Carregue a cruz do seu irmão, suporte alguém, mas essa ainda não é a nossa cruz. O que significa carregar a cruz e qual é essa mensagem? Então no cenáculo Jesus passa por humilhação. Qual é a humilhação? A humilhação que ele se propôs, ele se humilhou, ele lava os pés dos discípulos. Então olha só, antes de chegarmos à cruz, querido, passamos pelo processo de humildade, de servir as pessoas. Não posso dizer que eu carrego a cruz e sou soberbo. Para carregar a cruz precisa ser humilde, amém? Outra coisa que acontece quando Jesus ainda está no cenáculo, ele é traído. Lembra de Judas, a história de Judas? Antes de tomarmos a cruz, querido, nós somos traídos. Eu não estou profetizando na tua vida. Mas a questão não é quem, nem como, mas quando você será traído se já não foi. A traição faz parte do processo. De pessoas que não têm o mesmo objetivo do que nós. E se Jesus sai dali, ele vai para o monte. E ele vai para orar. Ele está angustiado. Porque o que haveria de acontecer? E lá no Getsemane, então, ele passa por sofrimento e solidão. É quando Lucas vai descrever que ele soa sangue, que ele passa por um tempo de angústia terrível, que ele pensa em desistir do cumprimento da missão, mas ele fala, Senhor, seja feita a sua vontade. Quantas vezes nós pensamos em desistir, nós sofremos ali sozinhos, sem ter ninguém conosco, ninguém que entendesse a nossa dor, e às vezes a gente está pensando, essa é a minha cruz. Muitas pessoas desistem na hora da traição, outras desistem na hora do sofrimento insuportável, mas a cruz ainda não chegou. Jesus ele passa por ali, ele é preso, e ele é levado para ser açoitado, ele é levado para ser chicoteado, e ele passa por um lugar chamado Sinédrio, onde ali os líderes religiosos, os judeus ali, vão fazer o quê? Vão acusá-lo com falsas acusações. Quem aqui já nunca foi acusado de coisas que não fez? Quem aqui já nunca ouviu dizer, ou se você não ouviu, já coçou a tua orelha, estão falando de mim. Mas Jesus ele foi acusado de coisas que ele não era, porque queriam incriminá-lo. Então mas isso não é a cruz ainda. A cruz não é sofrimento. O que eu quero dizer para você é que cruz não é sofrimento. Cruz é testemunho. O fato de nós estarmos sofrendo não significa que isso é a nossa cruz. Isso é o processo para chegar até ela. Depois de eles passar pelo Sinédrio ali e ser acusado pelos líderes invejosos que não conseguiam mais atrair as multidões como Jesus fazia, ele vai então para o pretório romano. Agora eles vão ali até Pilatos, e é onde Pilato lava as mãos e fala, eu não tenho nada a ver com isso. Quantas vezes nós chegamos até lugares, chegamos até pessoas, e nós temos situações para resolver, e pessoas simplesmente lavam as mãos e dizem, eu não tenho nada a ver com isso. Vocês é que decidam e resolvam isso para lá. Pessoas que um dia já nos apoiaram, pessoas um dia que já estiveram do nosso lado, mas quando a coisa aperta, elas lavam as mãos. Isso ainda não é a cruz, esse é o processo para chegar até lá. É a condenação injusta. Saindo dali, e depois de ser trocado por um bandido, onde então o povo decide, Jesus ou Barrabás. Soltam Barrabás. E Jesus então vai agora para um lugar que nós conhecemos como Via Crucis. E lá ele tem um encontro com a sua cruz. E ali ele abraça a cruz.
E ali começa a caminhada de Jesus em relação àquilo que o Senhor tem para nós hoje, amém? E ele caminha com essa cruz. Alguns vão dizer que essa cruz é a cruz inteira que ele carrega nas costas. Outros vão dizer que é amarrado só numa haste, chegando lá ele é pendurado. Não importa isso para nós. Só quero dizer para você que não é fácil carregar a cruz, amém? E onde ele vai finalizar a sua jornada, aqui onde nós começamos, é o Gólgota, que é o Monte da Caveira. É no alto dessa montanha onde Jesus é suspenso numa cruz. Aqui é o local exato de onde Jesus estava dizendo: toma a tua cruz e siga-me. Olha que interessante. Se você observar, a cruz, quando Jesus ele é crucificado, ele não está na terra e ele não está no céu. Ele está entre a terra e o céu. Porque é ele que vai fazer a ligação entre a terra e o céu. E ele é crucificado entre dois homens, dois criminosos. Porque Jesus ele está entre nós. E ele que faz distinção, é ele que faz a separação, é através dele que vai se determinar o que será salvo e o que não será salvo. Tomar a cruz é exatamente estar no lugar onde a gente faz conexão com o céu e a terra, com a salvação e com a condenação. Então, aqui é o momento onde que eu quero trazer para você aqui a gente vai dizer as 7 mensagens da cruz. As 7 frases que Jesus diz quando ele está ali em momentos que nós vamos ler cada um desse texto. Então todo esse sofrimento, traição, angústia, medo, tudo isso que ele sofreu até aqui não era a cruz. Isso aqui é o que antevinha a cruz. Então pensa que angústia, não, está difícil, eu estou carregando a minha cruz. Não, isso não é cruz, isso é o processo antes da cruz. Cruz, querido, é testemunho. Sabe por quê? Olha só o que diz Lucas no capítulo 23, versículo 33. Lucas 23, 33. Jesus agora ele está crucificado. Essa é a mensagem que quando ele lá atrás ele disse para os seus discípulos: toma a tua cruz e siga-me. Primeiro ele deu o exemplo, agora ele vai explicar o que significa isso. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Primeira frase que Jesus disse enquanto ele está na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão. Olha que tremendo, querido. Jesus já tinha tomado uma surra. Jesus já estava com as costas rasgadas por conta do chicote com pontas de osso. Jesus, ele sangrava. Jesus, ele sofria tudo isso. E quando ele é colocado na cruz, a primeira coisa que ele fala é o quê? Perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Tomar a cruz e seguir a Jesus não é sofrer por ele. Tomar a cruz e seguir a Jesus é saber perdoar quem lhe ofende e quem lhe faz mal. Eu não posso dizer que eu tomei a cruz e não sei perdoar quem me ofende. Porque a cruz não é sofrimento. A cruz é mesmo você estar numa situação difícil, desfavorável. Você ser testemunho de amor e de perdão sobre a vida daqueles que estão ao seu redor. Por isso que é inadmissível entender que alguém que diz que já tomou a cruz de Jesus é alguém que odeia, que guarda rancor e tem ódio no seu coração. É alguém com amargura e alguém que deseja o mal do outro. Você ainda não tomou a sua cruz. Porque quem toma a cruz, perdoa. É o que Jesus está nos ensinando. A primeira mensagem da cruz é o seguinte: não importa o quanto você foi traído, não importa o quanto você foi flagelado, perdoa. E ele fala: Pai, porque eles não sabem o que fazem.
Quantas vezes eu e você já ofendemos, já magoamos, machucamos pessoas por conta da nossa ignorância, que a gente não sabia o que a gente estava fazendo? Quantas vezes você hoje, você recebe se alimentando da palavra, você lembra do seu pai, da tua mãe, e você fala, mas ele agiu totalmente diferente. Se ele tivesse conhecimento dessa palavra, ele teria sido diferente. Porque ele não tinha a informação que nós temos hoje. Queridos, a primeira mensagem da cruz hoje, para você que tomou ela e segue a Jesus, perdoe. E nesse culto você vai orar, Senhor, me ajuda a perdoar. Eu decido perdoar, Senhor. Não pode estar no mesmo... Imagina Jesus. Se Jesus, ele ali falou que perdoava, porque Hebreus vai dizer o seguinte, o autor diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou. Imagina como não estava o coração de Jesus quando ele é posto naquela cruz e ele vê aquelas pessoas rindo. E diz que depois que ele diz isso, eles rasgam as vestes dele, zombam dele. Imagina o coração de Jesus, que se ele pudesse, ele dava uma piscada e descia fogo do céu e consumia todo mundo. Mas ao invés de ele expressar a ira, ele expressa o amor e ele fala, perdoa, Senhor. E quantas vezes a gente se pega maquinando o mal e desejando o prejuízo dos outros? Sem querer, você não pensa de ir lá comprar um revólver e tirar a vida de alguém, mas se você ouve uma notícia ruim da parte de alguém, você fala, tá vendo? Perdoa, deixa livre. Porque quem está na cruz sabe perdoar. E a segunda mensagem que Jesus diz ali na sequência, ainda em Lucas no capítulo 23, versículo 42 e 43. Então ele disse, um dos criminosos ali, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no... A primeira mensagem da cruz é a mensagem do perdão. A segunda mensagem da cruz é a mensagem da salvação. Querido, Jesus ouve a seguinte frase, se tu és filho de Deus, desce daí. Se não pode salvar a si mesmo, como poderá salvar o outro? Querido, não é que Jesus ele não podia, a missão dele era morrer. Então vamos dizer sim, mesmo sem ele poder se salvar, ele salvou o outro. Você entende que não é porque você está crucificado, não é porque as adversidades vêm sobre a tua vida, que você tem que guardar a mensagem de salvação só para você. Tem pessoas que dizem assim, mas eu estou em pecado, eu estou numa situação assim, então eu estou desabilitado de pregar o evangelho. Não, o evangelho é evangelho. Traga as pessoas. Fale do amor de Deus para as pessoas. A tua boca tem que ser usada para trazer salvação. E digo mais. Jesus ele fala assim, eu lhe garanto. Gente, Jesus falar eu lhe garanto é forte, não é? Como eu posso dizer que eu tomei a cruz de Jesus, tomei a minha cruz e não acredito na salvação? Jesus disse para aquele homem, eu garanto. E Jesus disse para mim e para você, eu garanto. Você crê na salvação? Então viva como quem é salvo. Porque tem pessoas que não acreditam na salvação, então eles vivem como quem está perdido. Tem pessoas que não acreditam na eternidade, então elas vão desfrutar desse mundo como se fosse a última coisa que ela vai desfrutar em toda a sua existência. Nós não. Esse momento é passageiro e Deus tem coisas maiores para nós. Então eu não preciso desfrutar de tudo que o mundo tem, porque tudo que o mundo tem não chega nem perto daquilo que Deus já preparou para mim. Porque eu creio na salvação. Porque eu creio na salvação, eu não vou me iludir com drogas. Porque eu creio na salvação, eu não vou me prostituir. Porque eu creio na salvação, eu não vou roubar. Porque eu creio na salvação e digo, vale a pena esperar e honrar o Senhor.
E a mensagem da cruz que nós recebemos aqui, Jesus está ministrando ali a esse rapaz que ele sentia a culpa. Ele tinha condenação, acusação sobre ele. Jesus não. Mas Jesus leva esse homem à salvação. Quero dizer para você, pegou a tua cruz? Creia que Jesus Cristo é o Salvador da tua alma. Que Ele é quem cuida de ti. Amém? Terceira mensagem da cruz. Evangelho de João, capítulo 19. Nem todos os evangelistas eles vão relatar todos os eventos ali da crucificação. Então nós vamos pegar por ordem cronológica o que cada um dos evangelistas ele citou naquele processo ali da crucificação de Jesus. Então Lucas ele conduz até ali, depois segue, mas nós vamos pegar algo aqui que João ele extraiu daquilo que ele viu ali face a face. Porque João ele era testemunha ocular. Lucas não. Lucas ele é um repórter. Lucas ele coleta as informações, mas João ele está ali. E ele fala, ele está ajoelhado diante da cruz de Cristo. E ele traz detalhes. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25. Diz assim: perto da cruz de Jesus estavam quem? Sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Ou seja, Jesus ele sabe que é a hora dele partir, que ele vai morrer. Só que como José, o pai dele, já havia morrido, e Jesus é o filho mais velho, porque Maria o concebeu ainda virgem, embora depois que concebeu a Jesus, ela teve outros filhos, porque o mesmo texto diz que além de Maria estava ali a irmã dela, não é isso? A irmã de Maria. Então existia a família, e Jesus tem os outros irmãos de Jesus, que a Bíblia relata. Então Jesus, como irmão mais velho, ele tinha a responsabilidade de cuidar da mãe. E ele era jovem, estava ali com 33 anos, ele tinha responsabilidade. Então quando Jesus olha para João, por que é João que nós entendemos? Porque o próprio João está escrevendo, dizendo que entregou ao discípulo amado, e ele se julga o discípulo amado. E porque também a tradição cristã diz que Maria foi com João para Éfeso. E enquanto João pastoreava em Éfeso, Maria, mãe de Jesus, estava lá com ele. E o túmulo de Maria, então, está em Éfeso, segundo a tradição cristã. Mas o que é importante, querido? Jesus estava prestes a morrer. Estava numa situação difícil. Mas ele não deixou de cuidar das pessoas que estavam sob a sua responsabilidade. Como eu posso dizer que tomei a cruz de Cristo, estou negligenciando a minha família, a minha casa e as pessoas que estão perto de mim? Como eu posso dizer que tomei a cruz de Cristo, mas eu não honro a minha casa, não honro a minha família, não honro meu filho, não honro a minha esposa, não honro os meus pais? Querido, tomar a cruz não é só fazer a obra de Deus, mas é ser responsável por tudo aquilo que Deus colocou na tua mão. Diz que tomou a cruz, mas prejudica quem está perto. Nossa dor não nos exime de nossa responsabilidade. Não abandone, deixe ao menos aos cuidados de alguém. Lembra de Davi? Davi, quando ele foi para a batalha, ele nem sabia que era batalha, ele foi para levar lá a marmita para os irmãos, ele deixou um pastor cuidando das ovelhas. Queridos, muitos de nós, em nome de Deus, estamos negligenciando a nossa casa, os nossos filhos, a nossa esposa, ou qualquer coisa que seja. Querido, cuide bem daquilo que Deus colocou na tua mão, amém? Porque carregar a cruz, ou vou até dizer o seguinte: estou passando dificuldade, está ruim, está difícil. E aí você começa a abandonar todo mundo para cuidar de você. Não abandone, deixe aos cuidados de alguém. Seja sincero.
converse. Ou peça ajuda. Porque é igual fazer filho. Fazer é fácil. E cuidar. E honrar. E ajudar a criar. Não é verdade? Então, quem toma a sua cruz não pode ser responsável em relação às pessoas que estão ao seu lado. Jesus na cruz, ele olhou para a mãe e falou assim: olha, João, cuida dela. Mãe, agora ele é responsável por você. E João cuidou. Amém? Quarta mensagem da cruz. Mateus, vamos para Mateus. Depois nós voltamos para João. Capítulo 27. Qual foi a quarta coisa que Jesus disse quando estava na cruz? Mateus capítulo 27, versículo 45. Diz que naquele momento que Jesus estava ali crucificado, diz assim: e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por quê? Olha que interessante. Jesus ele está na cruz, mas algo acontece. O que acontece? Diz que escureceu o céu. Por quanto tempo? Diz que do meio-dia às 3 horas, o céu ficou negro, como que à noite. E quando Jesus ele viu o céu escuro, ele grita: Deus meu, por que me abandonaste? Eu não posso dizer para você exatamente o que Jesus estava pensando, mas naquele momento, quando o céu se escureceu, ele clamou, ele se desesperou, porque ele sentiu a ausência do Pai ali. Sabe, querido, aquela escuridão é a escuridão do pecado que nos cega. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Lá em Isaías 60 fala que o mundo está imerso na escuridão. Paulo fala em 1 Coríntios que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Ou seja, existem aqueles que estão caminhando em trevas. A Bíblia fala que o Senhor nos resgatou das trevas para o reino do seu Filho amado. Então existe trevas. Jesus, quando ele escureceu o céu durante aquelas 3 horas, diz que ele clamou. E quando ele clama, o céu se abre novamente. Sabe que quem toma a cruz de Cristo fica desesperado quando as trevas chegam. Como eu posso dizer que eu tomei a cruz de Cristo, mas não se desespera quando vem a escuridão, pois já se acostumou com as trevas? Tem pessoas que dizem que já tomou a cruz de Cristo, mas vive nas trevas e já acostumou a andar no escuro. Querido, aquele que é filho de Deus, aquele que caminha na luz, quando o tempo começa a fechar, ele já começa a clamar, porque ele não consegue viver sem estar diante da face de Deus. Agora tem pessoas que dizem que tomou a cruz e está na prostituição, está na mentira, está na falácia. Por quê? Porque já acostumou viver nas trevas. Será que já tomou a cruz de Cristo mesmo? Porque o Filho de Deus não anda em trevas, ele caminha na luz. Amém, amados? Então as trevas ali é o pecado que ele vem dominando, que ele vem sobre a humanidade, que ele vem cegando o nosso entendimento. Tanto que a maioria das coisas erradas que o ser humano faz são no escuro e na calada da noite. É ou não é verdade? Mas a palavra diz que um dia Deus vai trazer a luz. Um dia tudo que estava em oculto será revelado. Porque filho de Deus não caminha nas trevas, caminha na luz. Filho de Deus não caminha com senha no celular que a esposa ou o marido não conhece, porque não tem nada para esconder, ele caminha na luz. Filho de Deus não tem que esconder nada de ninguém, porque ele vive na luz. Amém? Quinta mensagem da cruz, a gente está acabando, são 7.
João capítulo 19, versículo 28. Primeiro, então, 3 horas de escuridão. Mas quando Jesus bradou, o céu se abriu novamente. João 19, 28. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse o quê? Tenho sede. Tenho sede. Aqui eu quero dizer a respeito de que Jesus ele me ensina algo muito tremendo e muito difícil aqui. Ele expõe sua necessidade enquanto ele está na cruz. Embora Jesus diz o texto que ele disse aquilo para que se cumprisse a escritura, que Isaías disse que isso ia acontecer, então ele faz para que se cumprisse o que Isaías disse, mas uma coisa eu vejo aqui em Jesus, ele diz, eu tenho sede, e tinha mesmo. Por tudo que ele passou, imagina, ele estava com a boca seca, ele estava sedento. E dão para ele ali uma solução de um tipo de vinagre. Mas você sabe uma coisa difícil, irmão, para quem tomou a cruz e para quem não tomou a cruz, é a gente compartilhar quando a gente está precisando de alguma coisa. É expor a sua necessidade. Tem pessoas que estão morrendo de sede, mas porque elas estão numa posição de autoridade, ou talvez numa posição que as pessoas esperam muito dela, ela não procura ajuda e ela morre com sede. Ela morre com a boca seca porque ela não admite, ou ela não quer reconhecer que ela está precisando de ajuda. Sabe quem faz isso muito? Homem. Mulher, ela sabe pedir ajuda. Mulher, ela vai no médico, ela sentiu uma dor, está tomando remédio, vai no médico, ela está conversando com as amigas, talvez nem todas, mas geralmente é assim. Homem é muito difícil para se abrir. Por isso que às vezes as mulheres se assustam, falam assim, mas do nada. Não é do nada, é que ele não compartilhou. Ele foi guardando, acumulando, porque eu sou forte, o homem não chora, não compartilha, que não sei o que tem. E aí quando vem a conta, que ele já não tem mais volta, já está comprometido. Então quero dizer para vocês, homens e mulheres, se você tem sentido escassez no teu coração, sede, diga, tenho sede, me ajude. E se você compartilhar isso com pessoas erradas, vão dar vinagre para você. Vai piorar a sua situação. Agora, se você compartilhar isso com as pessoas certas, você vai ser hidratado. Você vai ser restaurado e renovado. Sabe quando eu sei que é uma pessoa errada? Quando eu já estou cansado, eu estou desanimado, e eu me aproximo de alguém, porque eu estou com sede, e essa pessoa me leva para mais longe ainda. É quando meu casamento está em crise, aí eu chego para alguém, essa pessoa fala, eu já sabia, não prestava mesmo, se eu fosse você, arrumava outro. É vinagre amargo na tua boca. É alguém que você está cansado do ministério, porque olha, porque lá o fulano, lá porque o maestro, porque não sei o que tem, aí você vai compartilhar com alguém, essa pessoa fala, ih rapaz, eu também, eu vi a mesma coisa, senti assim e tal, vamos embora, vamos nós dois, vamos ficar lá, não se envolve com esse povo não. Isso é vinagre. Agora quem hidrata, quem traz água para a tua vida, vai te animar, vai orar pela tua vida, vai pagar o preço de oração com você, caminha a segunda milha, por quê? Porque esse veio para trazer vida. Amém? Diz que tomou a cruz, mas não sabe compartilhar suas fraquezas. Como é difícil a gente compartilhar nossas fraquezas. Bom é compartilhar, eu comprei carro novo, olha o vestido que eu comprei. Agora dizer que está faltando alguma coisa em casa, que o relacionamento não está indo muito bem, que eu tô cansado, isso é difícil. Mas, querido, compartilha, porque Deus, Ele trabalha na comunhão, Ele restaura através das pessoas também. Amém? Quase acabando, querido. Sexto, João capítulo 19 ainda, na sequência onde a gente leu, versículo 30. Aqui ele prova, então, dessa solução que os soldados deram para ele. Jesus disse, está consumado. Como podemos dizer que tomamos a cruz?
mas a gente não completa a missão que Deus colocou na nossa mão. Qual foi a missão que Deus colocou na tua mão? Qual foi o chamado? Qual foi o ministério? Qual foi a missão? Jesus, ele diz, na cruz, está consumado. Muitas vezes nós deixamos as coisas mal acabadas pelo caminho, mas o Senhor está dizendo para nós hoje, quem toma a cruz e segue, termina tudo aquilo que ele começou. Quando eu falo terminar, então eu falo, olha, Deus falou na boca do pastor. Ele chega em casa e fala para a esposa, mas o que ele falou? Ele falou para terminar. Aí você ouviu, você não viu a palavra? Está consumado. Segunda-feira eu procuro advogado. Não. Completa e vai até o fim do voto que você fez diante de Deus. Até que a morte nos separe. E honra teu voto. Honra a tua palavra. Honra com as pessoas que você se comprometeu. Cumpre tudo que você fez. Porque nós servimos a um Deus que Ele cumpriu tudo aquilo que Ele se comprometeu a fazer. Nós somos discipulados por uma palavra de um homem que escreveu: completei a carreira. Por isso eu digo sobre a tua vida também: o Senhor te dará forças para você ir até o fim. Quem determina o fim é o Senhor, nós não paramos. Então, pegar a cruz, tomar a cruz, querido, é você completar a obra, completar a missão. Retoma a missão, não desce da cruz não, porque não se completou ainda o que Deus tinha para a tua vida. Amém? Diz que tomou a cruz, mas não completa a missão e larga porque é amarga. Nem sempre vai ser doce, às vezes é amarga mesmo. E a última das 7 mensagens da cruz está lá em Lucas, voltando para Lucas no capítulo 23. Aleluia. Vamos tomar a nossa cruz novamente nessa noite? E vamos nos colocar numa posição de ligação entre a terra e o céu, e a salvação e o mundo. Versículo 46 de Lucas 23. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, o que ele fez? Expirou. Querido, quando Jesus disse isso, diz que ele entregou nas mãos de Deus o Espírito. O Espírito dele subiu ou não? O que aconteceu com ele? Vou perguntar outra coisa que é mais fácil de a gente poder. O que aconteceu com o corpo dele? Morreu. Ele morreu ali. E foi preciso, ele foi enterrado. Se não fosse enterrado, ele seria comido pelos abutres, porque ele ia ficar exposto ali naquela cruz, como se costumava fazer. Mas diz que o corpo dele estava morto, mas o Espírito entregou para Deus. Por quê? Porque ele tomou a cruz dele. Sabe uma coisa, querido? Muitos de nós dizem que nós carregamos a cruz, mas nós não entregamos o nosso espírito a Deus. Pelo contrário, nós nos entregamos à carne. Porque quem toma a cruz e carrega a sua cruz, entrega a Deus o espírito e o corpo morre. Agora, quem não entrega a Deus o espírito e o corpo está ali na carne, no pecado, na prática do pecado, esse não tomou cruz coisa nenhuma. E o que nós estamos aqui para dizer, que nós cremos na mensagem da cruz. Eu amo a mensagem da cruz, inclusive que o meu espírito eu entrego para Deus. Agora a minha carne ela tem que morrer. O meu espírito eu coloco à disposição da manifestação do Senhor. Eu disse que é no espírito, o espírito do homem fala diretamente com Deus. Diz que o espírito é o local de conexão, de relacionamento com Deus, com o Espírito Santo. Mas a minha carne ela tem que morrer, então eu não vou fazer mais as vontades da carne. É fácil dizer que eu estou uma cruz de Cristo e sigo, mas como se ainda a minha carne está mais viva do que nunca? Por isso que nessa noite é hora da gente lembrar novamente dessa mensagem da cruz e nos lançarmos nela e falar: Senhor, faz a tua obra em mim novamente. Novamente não, né? A gente está aqui porque a obra não se completou ainda.
Como eu disse semana passada, nós somos salvos, mas ainda não. A salvação já foi conquistada, mas ela ainda não foi consumada em nós. Em Jesus sim, mas o nosso corpo ainda há de ser revestido de um corpo glorificado. Saberemos ainda, mas a obra já está pronta. Amém? Diz que tomou a sua cruz, mas não entrega o espírito, entrega-se à carne. Em nome de Jesus, nossa carne, nós vamos dar mais um basta nessa noite, para que o Senhor possa avivar o nosso espírito, amém? Porque, queridos, a mensagem da cruz foi para isso que o Senhor nos chamou, foi isso que nós começamos a ler. Foi essa a leitura do princípio, do início. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga. Não é sofrer, é perdoar. Que mais? Vamos lá, para a gente orar. Perdoar, crer na salvação, cuidar daqueles que estão próximos de nós. É não se conformar com a escuridão do pecado. É expor as nossas necessidades, confessar os nossos pecados e também as nossas debilidades. É concluir aquilo que Deus colocou na nossa mão. É entregar o nosso espírito e matar a nossa carne. É isso que Jesus quer dizer quando ele falou assim: tome a tua cruz e siga-me. Ele não está dizendo, não, tome o sofrimento. Aí a gente anda igual um crente desgraçado que só sofre. Ah, não, está doendo. Não, mas é a cruz. Não, a cruz é postura diante das adversidades. A cruz é estar de pé. A cruz é bom testemunho. É isso que Jesus pede de nós e da igreja nessa noite. Amém? E quem está disposto a orar por isso? E nós vamos orar por isso. E eu quero te convidar a se colocar de pé para isso. Mas então, como eu falei, tradicionalmente nós temos essas 7 mensagens da cruz. 7 coisas que Jesus diz na cruz. Mas existe uma 8ª. Só que não é Jesus que disse. E essa estava lá o tempo todo. Sabe qual é essa mensagem? Eu vou ler para você lá em João capítulo 19, versículo 19. A princípio era como uma zombaria, uma zoação. Mas diz que Pilatos ele mandou confeccionar uma placa. E ela foi escrita em 3 idiomas. E foi pregado acima da cabeça de Jesus. E o que dizia essa placa? Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Mas eu quero dizer para você que a 8ª mensagem na cruz, que estava lá o tempo todo, e muitos tinham como zombaria, é que ele é o rei. Ele é o Senhor de toda a terra. Ele é aquele que vai te honrar. Ele é aquele que vai te fortalecer. Ele é aquele que é a justiça. A vingança é do Senhor, então perdoe. Limpe o seu coração. E se coloque na mesma posição que Jesus estava. Eu vou trazer isso novo para você. A cruz estava no alto daquele monte. Jesus, como ele estava de pendurado, ele não estava nem na terra e nem no céu. Mas ele faz ligação. Diz que ele fala assim: ninguém vem ao Pai senão ele faz ligação da terra ao Pai. E nos seus braços um ladrão, outro ladrão, uma à direita, outra à esquerda, diz a palavra. Um deles rejeitou a salvação, o outro aceitou a salvação. Nós somos aqueles que nos colocamos entre os homens e Deus. E nos colocamos entre os pecadores e aqueles que haverão de ser salvos. Como que nós nos colocamos? Levando a mensagem, amém? Para cima nós intercedemos, oramos a Deus e trazemos o que é de Deus para a terra. E no nosso relacionamento como igreja nós pregamos o evangelho da salvação. Essa é a mensagem da cruz. Mesmo ali debilitado, mesmo quase que sofrendo alucinações de tanto sangue que descia do seu corpo,
de tanta fraqueza, de tanto machucado, de tanto hematomas, Jesus não deixou de ensinar essa palavra para nós. O que eu quero dizer com isso? Não importa a situação que você está vivendo, o quanto você apanha, o quanto zombam de você, você ainda é uma mensagem de Deus na terra. As pessoas olham para você e elas têm que ver Cristo se manifestando na tua vida. As pessoas vão ver as pessoas te caluniando, as pessoas te ofendendo, mas eles também vão ver você amando, você perdoando, e vão falar assim: existe algo diferente na vida deste homem e dessa mulher. Eles vão ver tudo isso, vão ver você passando dificuldade, mas você não deixando de honrar aqueles que estão contigo, de amar as pessoas que já fizeram alguma coisa para você, não traindo, não abandonando. Por quê? Porque você é diferente, porque você foi chamado para fazer diferença nessa terra. As pessoas vão ver você fugindo da escuridão. Quando vem as coisas erradas, você fala: não, isso não é para mim. Eu amo você, mas isso que você faz errado, eu não compactuo com essas coisas. Então dá licença, porque eu não sou das trevas, eu sou da luz. Ah, não, mas deixa eu te contar. Não conta para mim não, conta para Deus e conta para quem interessa. Eu sou da luz, eu não compactuo com essas coisas. Sabe? Expõe suas necessidades. Completa aquilo que você começou. E essa noite nós vamos entregar o nosso espírito para o Senhor também. Mas eu queria encerrar essa mensagem a gente adorando ao Senhor, porque Ele é o Rei de toda a terra, amém? E eu queria que você voltasse o seu coração para o Senhor. E eu sinto te decepcionar se você esperava mais uma mensagem nessa noite sobre bênção e prosperidade. Mas a maior de todas as bênçãos é a salvação, amém? E eu tenho dito, mais do que fazer qualquer pessoa aqui bem-sucedida e próspera e rica, é levar cada um aqui para o céu. Todos nós, essa é a nossa missão. A riqueza, trabalhe e faça as coisas direito, Deus vai te honrar. Porque a Bíblia fala que o sol nasce sobre o justo e sobre o injusto. E a Bíblia também fala que Deus favorece os seus filhos. Mas, querido, a salvação é algo mais importante que nós precisamos na nossa vida. Então, nessa noite, enquanto nós adoramos a Deus, renova os seus votos com o Senhor, falando: Senhor, eu quero tomar a minha cruz. Entenda, tomar a cruz não é carregar ela, é você se colocar nela e dali você nunca mais descer. É você estar preso a ela e o compromisso que você fez diante do Senhor. E saber uma coisa: um dia Ele vai voltar. Você está preparado para isso? E se Ele é o Rei, eu quero convidar você a adorar o Rei, como Ele é digno de ser adorado. Que você possa cantar ou falar alguma coisa do teu coração, algo sincero, algo verdadeiro, que expresse aquilo que você vê no trono, que Ele é santo, que Ele é poderoso, porque Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Jesus não poupou nem uma gota do seu sangue por amor a mim e por amor a você. Enquanto Ele sofria, Ele nos ensinava. Ele podia apenas chorar, mas enquanto Ele estava na cruz, Ele perdoou, Ele cuidou, Ele salvou, Ele se expôs. Ele amou, Ele nos ensinou de todas as formas. Sei que não está muito fácil algumas coisas na sua vida. Na verdade, eu não sei de nada. Mas eu acredito que muitas coisas podem não estar bem na sua vida. Mas ainda assim, o Senhor, Ele quer te usar. E o Senhor, Ele quer te fortalecer nessa noite, para que você permaneça seguindo Ele com a sua cruz, amém? E ainda que não congrega conosco e está sem uma casa para congregar, procure aí. Quem que pode procurar, meu bem? A Lise? Hoje, quem que pode procurar aí? Ou me procure, pode procurar a mim. Procure aí um diácono e fala assim: eu queria fazer parte da igreja, queria congregar com vocês. A gente te dá, vai sentar, vai conversar. Logo vou anunciar o curso de obreiros, você para participar também, conhecer um pouquinho mais da família Multiforme. Amém? Estende suas mãos. Vamos orar.
Eu vou fazer algo diferente. Pastor Elias, eu falei dele cantar. Pastor, você pode nos abençoar? Dá a benção para encerrar? Vem cá, pastorzão. Ó. Mas se o senhor quiser cantar também? Amém? O pastor vai nos abençoar com a bênção e nós nos despedimos, tá bom? Você que está nos visitando aí, não saia correndo não, dá um tempinho aí. Se for cantar antes de terminar o hino, não tem ninguém aqui dentro mais. Todo mundo embora. Amém, irmãos? Que o grande amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo, hoje e sempre. E todos digam amém. Que tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.